muito bem-vinda à nossa quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você com o seu conhecimento compartilhado aqui para as meninas que estarão presentes nesta quarta edição. Seja muito bem-vinda. Tati, eu que agradeço a você, as organizadoras desse evento tão importante para nós mulheres. Pode contar comigo e é um prazer poder compartilhar um pouquinho o que eu sei para que as pessoas coloquem em prática e comecem a fazer grandes transformações na sua vida. Então, sou uma privilegiada em estar aqui. Muito obrigada. Legal. E nós vamos falar a respeito de um assunto que eu acredito que interesse para muita, ou pelo menos para a grande maioria das mulheres, que é estresse, né, Lu? Sim, eu tenho 29 anos de experiência na área de desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma escola aqui em São Paulo, no Jardim da Saúde, com o meu marido há 17 anos. E as pessoas que nos procuram, ou para as aulas regulares, ou para as palestras, o quesito administração do estresse, ele ganha ali na lista, mas assim, disparado. Então, estamos realmente em um momento em que o nível de estresse, ele extrapolou a normalidade, e eu estou aqui para falar um pouquinho e para entregar ferramentas práticas, para que quem está participando já saia daqui e coloque em prática para trazer um pouco mais de leveza na vida, para ser um pouco mais feliz, porque só assim é que vale a pena. Muito bem, estou ansiosa já para começar a aplicar isso aqui na minha vida, no meu dia a dia. Então, Elo, fique à vontade para compartilhar sua tela e o palco é seu. Vamos lá. Reforçando, o meu nome é Heloísa Gabrioli e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que eu gosto muito, que é a administração do estresse, e eu insisto nesse tema pelo retorno que os participantes das palestras ou das aulas aqui na escola me dão, um retorno positivo, aplicável e metabolizável e efetivo na administração do estresse. Então, eu começo com uma reflexão. Você acha que o estresse é algo bom ou ruim? Tati, o que você acha? Eu acho que o estresse é algo ruim. É algo ruim. Então, eu vou te surpreender a partir de agora, através das ferramentas de como administrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estresse. Quando essa palavra vem na nossa mente, ela traz um significado pesado, difícil e até doloroso. Mas vamos entender um pouquinho mais. E aqui, uma surpresa. O estresse, ele não é nem bom e nem ruim. Pausa para metabolização. Vamos continuar. Ele também não é o vilão. O vilão é o estilo de vida que nós escolhemos. Continuando, o estresse, ele aumenta a nossa produtividade. Olha só, em contrapartida, ele diminui a nossa imunidade. Ainda, o estresse é a diferença entre o potencial do indivíduo e aquilo que ele tem que desenvolver como desafio. Vamos seguir em frente para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou utilizar uma história que ela está na internet com uma certa frequência. Então vamos lá. É sabido que os japoneses gostam de se alimentar de peixe cru. Já faz muito tempo que o peixe ele já se afastou da costa em função da poluição e dos agentes químicos. E as empresas pesqueiras no Japão, elas precisaram desenvolver navios para ir para alto mar pegar esses peixes. Quando esse peixe chegava na mesa do consumidor, ele não era um peixe saboroso. Desenvolveram então, nesses navios, tanques em que eles iam para alto mar, pegavam os cardumes, depositavam nesse tanque. O cardume vinha praticamente vivo até a costa, tinha o abate e a carne não era boa também. Ela não era saborosa. Até que um dia,
Numa dessas pescas, um pequeno tubarão veio junto com a rede, se manteve em um dos tanques, se alimentou de alguns peixes e permaneceu ali até ser novamente colocado em terra firme junto com os outros peixes. Quando eles foram provar a carne do peixe que sobrou nesse tanque junto com o tubarão, eles se surpreenderam pela qualidade e frescor dessa carne. Por que eu usei essa história para me aprofundar um pouquinho mais no termo estresse? Se você trocar a nomenclatura do estresse e colocar como um desafio, você vai começar a observar aquilo que te causa estresse de uma outra forma. Então, fica aqui a minha primeira reflexão. Isso que te causa estresse, você não consegue colocar como sendo um desafio? E aí eu coloco uma outra reflexão para você. Quando você tem um grande desafio, você vai precisar de um grande nível de energia. Se você tem um grande desafio e um baixo nível de energia, essa diferença vai te causar estresse. Então, quando você tiver um grande desafio, procure aumentar o seu nível de energia através da sua alimentação, através da prática de esportes, através de momentos de lazer. Seguimos em frente. Agora aqui, as pessoas costumam confundir. Olha que coisa interessante. Pressão com estresse. Vamos entender um pouquinho. Pressão é o conjunto das exigências que todos nós temos em todos os segmentos da nossa vida, enquanto que o estresse é justamente a dificuldade em questão de suprir essas exigências. Agora, bom, eu gosto muito de história e eu quero você para que nós façamos uma viagem através do tempo e do espaço e cheguemos lá na pré-história. Moramos todas em uma aldeia e eu sou a encarregada de pegar a água para abastecer essa aldeia logo cedo. Pego então os meus jarros, os meus cântaros e vou para um riacho que passa bem atrás da nossa aldeia. Estou eu lá agachada, pegando a água daquele rio caudaloso, limpinho, quando eu me deparo exatamente na outra margem com esse belo animal. É um tigre dente de sabre. Ele está exatamente mostrando todo o seu poder, abrindo a boca, rugindo, mostrando os seus dentes. Eu, assim que o observo, automaticamente, instintivamente, todo o meu sistema simpático, guarde esse nome, é acionado. O meu coração acelera os batimentos para que o sangue circule com maior intensidade, para que chegue até os meus músculos. As minhas pupilas se dilatam, a minha pele se arrepia, as minhas unhas se fortalecem. E eu tenho duas alternativas. Ou eu enfrento esse tigre, ou eu saio correndo. Nessas duas alternativas, eu consigo efetivamente eliminar a adrenalina que ficou impregnada no meu corpo, ficou retida nos meus músculos. Se eu sobreviver à luta ou à corrida, é o suficiente para, no dia seguinte, eu já estar muito bem. Agora, eu faço aqui um questionamento. Quantos tigres dentes de sabre nós nos deparamos
durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês. Às vezes é o mesmo tigre. O que normalmente nós fazemos? Tentamos ignorá-lo, choramos, comemos ou pegamos um tapete e jogamos em cima desse tigre. Mas ele está lá. E ele está causando esse mesmo efeito em mim todos os dias. Essa síndrome que eu citei aqui é chamada a síndrome da luta ou fuga, que é o que normalmente a maioria das pessoas tem um estímulo quando algo a estressa, ela não sabe lidar com aquilo e o efeito é cumulativo. E o resultado, eu não preciso entrar em detalhes, todos nós conhecemos. Muito bem, vamos seguir em frente. Eu vou dar um exemplo aqui, eu trouxe até o meu copo d'água. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu tenho aqui esse copo d'água e eu vou pedir para que você segure esse copo d'água. E eu tenho certeza que você, com a maior boa vontade, vai segurar esse copo, vai olhar para mim. Eu vou agradecer, você me devolve o copo e essa experiência está quase concluída. O mesmo copo, com a mesma quantidade de água, eu vou pedir para que você estenda o seu braço e segure o copo. E você vai dizer, tá tranquilo. Eu digo, então você vai ficar aí 24 horas segurando esse copo. É o mesmo copo que você segurou por alguns instantes e foi super fácil. Porque você segurou, sentiu a pressão do copo e teve um descanso. Você pousou ele novamente em algum local. Agora, quando eu digo para você, você vai se manter sobre essa pressão durante 24 horas, você vai dizer, eu não vou aguentar. Tá, então pensa comigo. E se eu colocasse você sentada em uma cadeira muito confortável, uma cadeira que segurasse a sua nuca, massageasse as suas costas, você vai ter uma música de qualidade em que você pode escolher o seu gênero musical. Eu vou colocar um suporte para segurar o seu braço, um outro suporte para segurar o copo e você terá uma pessoa massageando os seus pés. Você vai começar a pensar se esse desafio é tão ruim assim, não é? Muito bem. Para que você administre o estresse, seja ele em qualquer nível da sua vida, apenas um verbo é necessário. Qual será esse verbo? Você tem alguma ideia, Tatiana? Corre. Te peguei de surpresa. Você tem alguma ideia de algum verbo que quando nós colocamos ele em prática, ele é uma das ferramentas para você conseguir administrar o estresse? Acho que não. Acha que não. Penso em calma, né? Calma, mas não sei se é verbo. Não, não é não. Vamos lá. É o verbo adaptar-se. E aí, quando eu dou essa palestra presencialmente, enquanto as pessoas estavam sorrindo para mim, quando eu digo isso, Tatiana, o sorriso some do rosto das pessoas. E provavelmente muitas das que estão nos assistindo tiveram a mesma sensação. E aí disseram assim, provavelmente ela não sabe como é a minha vida. Provavelmente ela não conhece o meu chefe. Provavelmente ela não conhece a minha família. Não é? Mas quando você está com uma intenção de se adaptar, você já começa a sair desse nível de estresse insustentável. E agora, eu quero que você, dentro do possível, pegue aí algo para anotar, pode ser papel, caneta, pode ser o seu celular, enfim, para irmos à ação efetiva.
Você tem muito claro o que te causa estresse? Então você vai começar a listar daquilo que é o maior estresse até aquele estresse, sabe, num domingo, quando o cachorrinho da vizinha, 10 horas da manhã, começa a latir e te acorda? Então, vai ali, põe até isso, liste tudo, item por item, não deixa nada de fora. Mesmo algo que tenha te causado estresse, assim, de uma forma muito esporádica. Quanto mais claro estiver, quanto mais noção você tiver do que você vai enfrentar, é muito mais fácil. Agora vamos às estratégias efetivamente práticas para começar a administrar o estresse. Todas essas estratégias são aplicadas para os nossos alunos e o resultado é realmente surpreendente. E eu quero que você se dê essa oportunidade de experimentar todas as dicas que vêm a seguir. A primeira dica é: aprenda a priorizar. Primeiramente, item 1, priorize-se. Quando você faz isso, você se sente valorizada, a sua autoestima melhora e você consegue, desta forma, lidar com o estresse de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave. 2, eu tenho uma assistente e eu pedi para ela que eu queria uma foto de um trânsito caótico. Ela me surpreendeu como sempre. Colocou ali um trânsito, deve ser Índia, provavelmente, e isso para dizer o quê? Uma das causas do estresse, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, é o trânsito. A pessoa leva 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas para voltar do trabalho. E aí, como é que a pessoa se adapta a isso? Existem muitas maneiras de se adaptar. Você pode ir ouvindo audiobooks, você pode chegar no trabalho evitando o horário do rush bem antes e próximo do seu trabalho, aproveitar para caminhar no bairro, para fazer uma atividade física em uma academia, para aprender uma nova língua, ou ainda se mudar para próximo do trabalho. Você vai ganhar em qualidade de vida, você vai ganhar em bem-estar, você vai ganhar em tempo. Então, pense em uma forma para se adaptar ao trânsito, se esse for um dos fatores de estresse para você. O 3 é: conserve os seus amigos. Diga às pessoas nas quais você se identifica que eles podem contar com você. E sinta também que você tem essa reciprocidade. Os nossos amigos são um dos bens mais preciosos. Eles são o nosso porto seguro. Então, uma das formas de administrar o estresse: preserve os seus amigos. E agora eu faço uma pergunta para você. As suas amizades, quantos amigos realmente você tem? Mas amigo mesmo. Há quanto tempo eles são seus amigos? As suas amizades são amizades superficiais? Você não preservou a amizade da pré-escola, da faculdade? Então, dá tempo ainda de você começar a cultivar amigos. Ainda dá tempo, caso você não os tenha. Vocês se lembram que eu falei do simpático, que ele é acionado em um momento de estresse? Então, nós precisamos agora contrabalançar esse sistema ativando o parasimpático. E como é que a gente faz isso? Fazemos isso dançando,
namorando e dando risada. Olha só, coisa simples de fazer. Dançar, você pode dançar sozinha. Então, aproveite. A outra dica, planeja a sua alimentação. Um fator de estresse relatado pelos nossos alunos é: não consigo me planejar, chego em casa com fome, não tem nada para eu comer, eu chamo pizza. Delícia. Gente, eu adoro pizza. Café da manhã, almoço e janta se eu pudesse. Mas não dá, não é? Então, parte do nosso nível de energia vem daquilo da qual a gente se alimenta. E aí, eu vou querer ter energia só que vem através de pizza? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, planeje a sua alimentação. Escolha no final de semana algumas horas para se organizar para a semana. Isso vai te dar um prazer muito bom, vai melhorar a sua energia, você não vai ganhar peso, não vai se sentir com desconforto antes de dormir. Então, dica número 5, planeje a sua alimentação. Seguimos em frente. Reveja as suas crenças. Muitos dos fatores de estresse, eles estão conectados com algo que foi passado para nós como sendo real, verdadeiro, certo, e que eu acho que já é o momento para você rever essas amarras, isso que não faz você evoluir, porque ainda te mantém preso a crenças muito fortes. Então, reveja suas crenças. Seguimos em frente. Estimule o seu aprendizado. Vocês se lembram que eu falei uma das opções para você se livrar do trânsito? Você chegar um pouco antes no trabalho para tentar aprender uma língua nova, uma atividade física diferente. Olha, só nisso você já pega 2 itens para administrar o estresse. Não importa o que seja, esteja sempre pronta a aprender algo novo. É um estímulo que libera endorfinas, que ajuda também a administrar o estresse. Cultive lugares e pessoas. Sabe aquele lugar que você tem na sua casa, que é só seu? Aquela poltrona ou aquele canto do sofá, em que quando você se senta ali, você se sente acolhido. Pode ser um banco de praça, pode ser a sua cama quando você era solteira, que ainda está na casa dos seus pais, ou pode ser um objeto, algo que você se presenteou após uma conquista, um simples objeto, um par de brincos, uma caneta, algo que esteja próximo de você e que quando você sentir que o nível de estresse extrapolou, pegue isso nas suas mãos e relembre isso. Volto a falar aqui também de cultivar as pessoas nas quais você se identifica e que te fazem tão bem a convivência. Ainda, descubra um hobby. Eu tenho uma aluna, ela é campeã paulista de pôquer. E uma vez conversando com ela sobre estresse, eu comentei com ela, você precisa de um hobby. Ela falou, o pôquer é para mim um hobby. Não é? Se estiver inserido competição, não é classificado como hobby. Hobby é aquilo que você faz por prazer. Pode dar certo, pode não dar certo, mas o ato já lhe causa prazer. E aqui alguns exemplos, né? Jardinagem, pesca, pintura, xadrez, fotografar. Descubra um hobby. Invista nele. Não precisa ser investimento financeiro. Invista em aprender para deixar realmente seu hobby algo que seja muito prazeroso para você fazer as suas pequenas pausas durante o dia. Participe de
obras sociais. Temos tantas instituições precisando de ajuda, e às vezes não é nem ajuda financeira, é tempo destinado a ajudar essas pessoas. Veja o que você mais se identifica, se são os animais, se são as crianças, se são os idosos, se são os moradores de rua. Nossa, gente, tem muitas pessoas precisando de ajuda. Então, procura participar de uma forma mais ativa. Isso vai ajudar muito. E como dizem por aí, quando você participa de uma obra social, quem mais ganha nisso é realmente você. A dica que vem seguinte, ela vai precisar de muita responsabilidade da sua parte. Adote um animal de estimação. Por que responsabilidade? Porque dependendo da espécie de animalzinho que você vai adotar, ele ficará na sua vida, às vezes por 2 décadas. Você precisa ter um planejamento financeiro para ter um animal. Você precisa ter uma estabilidade emocional para ter um animal. Ele ajuda muito a combater o estresse. Mas não se esqueça da responsabilidade em adotar um animalzinho. Ok? Muito bem. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês da reeducação respiratória, que é uma ferramenta prática em que assim que você a executa, você já começa a sentir os seus efeitos na administração do estresse e no controle da ansiedade. Para ficar um pouco mais claro, a nossa respiração ela é extremamente importante e a maioria das pessoas não valoriza. Você já parou para pensar que, ao nascer, acontece a primeira inspiração e, ao morrer, a expiração? A nossa vida está contida em um único ato respiratório. Através da respiração, nós alimentamos as nossas células. E a maioria das pessoas utiliza de 30% a 40% da capacidade respiratória. E aí eu pergunto para você, como é que pode dar certo? Como é que você pode administrar o estresse, contornar a ansiedade, ter boa clareza mental, ter uma excelente concentração e conseguir administrar as suas emoções? Sendo que o combustível de tudo isso é a respiração. Não pode dar certo. Então, vamos lá. Para que você entenda um pouquinho mais, imagine os nossos pulmões como 2 pequenos triângulos. Na parte mais baixa dele está 60% da capacidade respiratória. Na média ou intercostal, 30%, e na parte mais alta, somente 10% da capacidade respiratória. Se você observar uma pessoa em estado de estresse ou ansiedade, a respiração dela será muito curta, basicamente uma respiração alta. É nesse momento que precisamos utilizar os 100% da nossa capacidade respiratória para termos maior clareza nas nossas decisões. Vamos então reeducar a respiração? Então, uma posição confortável. Você vai, pelas narinas, inspirar e descontrair o seu abdômen. Quando você descontrai o seu abdômen, o ar consegue chegar na parte mais baixa dos seus pulmões. Ainda inspirando, dilate as costelas pelas laterais, permitindo que o ar chegue na parte média. E por último, veja que sobrou pouco, é a parte alta.
Ao expirar, solte o ar da parte alta, depois da médio intercostal e sugue o seu abdômen. Nós vamos fazer novamente, porque é muito importante que você assimile essa dica. Vamos lá? Inspirando pelas narinas, em um único ciclo, descontraia o abdômen e permita... Opa! Vamos voltar aqui. Pronto. E permita que o ar entre na parte mais baixa. No mesmo ciclo respiratório, deixe que as costelas se separem. Termine de inspirar. Eu sei que ficou pouquinho. Solte o ar também pelas narinas da parte alta, da parte média ou intercostal e, por último, da parte mais baixa dos seus pulmões. Eu vou repetir mais uma vez com vocês, só que agora eu não vou mudar o slide e eu acho que eu vou conseguir que você tenha um entendimento ainda maior. Vale muito a pena a gente se ater a isso. Coloque suas mãos sobre o seu abdômen e pelas narinas, inspire, descontraindo o abdômen, continue a inspirar, sentindo que as costelas se separam, termine de inspirar. Faltou pouco, é só 10%. Solte o ar da parte alta, da médio intercostal e sugue o seu abdômen. Vamos fazer mais uma vez? Inspire, descontraia o abdômen, continue inspirando. Sinta que você separa as costelas, dá lugar para o ar entrar, termine de inspirar. Solte o ar da parte alta, da média ou intercostal e sugue o seu abdômen. Tatiana, será que ficou alguma dúvida com referência a essa dica? Sou super péssima para fazer esses exercícios de meditação, de respiração. Tanto que a meditação já fica na minha mente, porque, né, só de falar de meditação, eu falo assim, eu vou ter que respirar, eu não consigo respirar pelo abdômen. Qual é a dica para quem, como eu, só consegue encher o pulmão de ar e o resto parece que fica vazio? Eu te explico. A dica é constância, disciplina e execução. Essa é a dica. Quando você aprendeu a andar, Tatiana, você não engatinhava, ficou em pé e saiu andando. Não. Teve um tempo, você engatinhou, depois ficou em pezinho, sentou. Depois ficou em pezinho, deu um passinho, sentou. E aos poucos você foi criando força nessa musculatura para conseguir caminhar. É exatamente a mesma coisa. Nós não utilizamos a musculatura, a maioria das pessoas não utiliza a musculatura apropriada para respirar. E a respiração é um ato completamente involuntário para essa pessoa. Eu me lembro, Tatiana, que meu filho tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, mãe, olha, faz mais ou menos uns 3 dias que eu não respiro. Aí, como assim? Olha, você tá vendo, não estou respirando, eu estou falando com você e não respiro. Porque é simplesmente automático. Então, a dica é, faça pequenas pausas somente para respirar, para recondicionar. E aí você vai ter 100% da capacidade pulmonar ativa para que você leve oxigênio para essa área nobre do seu cérebro, que é do seu corpo, que é o seu cérebro, para você conseguir se concentrar, até para facilitar a meditação, Tatiana. Tá? Não desista, Tatiana, vale muito a pena. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Outra ferramenta importantíssima, o estado de mindfulness e o estado de meditação. Mas, afinal de contas, o que é isso? O que são esses 2 estados ampliados de consciência? Vamos entender um pouquinho mais. O estado de mindfulness é o estado de atenção plena no momento presente. Você que eu estou tendo o privilégio de ter você me ouvido nesse momento, eu espero que realmente você esteja concentrado no que eu estou falando e não
fazendo, enquanto me ouve fazendo a lista do supermercado, atualizando o seu WhatsApp, olhando que precisa trocar uma lâmpada, pensando que amanhã você precisa marcar a manicure para fazer as suas unhas. E é exercício. Então, concentre-se em uma coisa de cada vez. Olha que coisa, eu sou de uma geração em que eu fui estimulada a ser multitarefa. Eu tinha que ser dona de casa, eu precisava cuidar do meu filho, eu tinha que ser uma empresária de sucesso, eu tinha que me manter atualizada. Isso está errado. A neurociência vem e diz para nós, não é nada disso. É uma coisa bem feita por vez. Você vai aumentar a sua produtividade. Então, traga essa atenção plena para tudo que você for fazer. Se você for escovar os seus dentes, somente escove os seus dentes. Não vá para a janela escovar os dentes. Se você vai pentear o seu cabelo, somente penteie o seu cabelo. Uma coisa por vez. Isso vai fazer você se manter concentrada. O estado de mindfulness é o primeiro passo para você vir a meditar. O estado de meditação, ele vai permitir que você acesse o seu intuicional. E através desse estímulo para que o seu intuicional se manifeste, você consegue tomar as decisões certas naqueles momentos em que você tem escolhas a fazer e não sabe qual é o melhor caminho. Então, são estados ampliados de consciência, eles podem sim ser desenvolvidos, a respiração é uma das ferramentas para que isso aconteça e vale muito a pena. Muito bem. Por que é tão difícil meditar, né? A Tatiana falou ali, eu já fico pensando, muito bem. Nós temos uma neurocientista, doutora Renata Coura, que nos acompanha no trabalho aqui da escola, e ela veio com essa informação, que tudo que nós fazemos, de 96 a 98, é automático, de 2 a 4 é consciente. Está errado isso? Não está errado. Isso economiza o combustível do nosso cérebro. Você já pensou se todo dia eu tivesse que pensar se primeiro eu lavo o rosto ou primeiro eu coloco os óculos? Ia ser um terror, né? Então, nós aprendemos e automatizamos. Isso está correto. Só que a minha proposta é: preste atenção nos seus condicionamentos. Escolha quais você quer manter. O resto é velho, não faz mais parte da sua vida. Descarte. Crie novos condicionamentos e automatize-os. É exatamente assim que nós funcionamos. Isso não está errado. Isso está correto. Muito bem. Vamos lá. Eu sempre finalizo uma aula, um workshop, uma palestra com uma reflexão. E aí a pergunta vai para você. Eu quero saber se você aprendeu alguma coisa. Eu vou deixar o meu contato e se você quiser me passar uma mensagem muito simples, olha, eu aprendi isso ou eu não entendi aquilo, eu fico super à disposição para poder esclarecer. Ainda, finalizo com duas frases que para mim são muito importantes. Uma, de Charles Darwin: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E ainda, o professor De Rose: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Os meus contatos, fico realmente à disposição. Será um prazer saber que você ouviu essa palestra, participou desse circuito tão impactante na vida das pessoas. E vamos lá. Quero participar de novo, viu, Tatiana, do próximo. E aqui, o meu muito obrigada. Eu sempre finalizo os meus vídeos, Tati, assim. Por hoje é só. Um forte abraço.
Tchau. Pronto. Super, mega gratidão pela sua apresentação, pela sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que você vai ajudar com as suas palavras a vida de muitas mulheres, de muitos homens, de muitas pessoas, de muitos seres humanos que realmente estão precisando dessa palavra neste momento. Elô, a nossa eterna gratidão também, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço, eu fico à disposição. Foi um prazer para mim chegar até o local onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho, e contribuir, e é o que eu espero que eu tenha conseguido fazer.